Muito bem, faremos a lição número 6, a parte de quarta-feira, a cura de um homem surdo e gago. Muitas vezes nós não entendemos como as pessoas rejeitam alguém que lhe pode fazer o bem. Quando o Dr. Albert Sabin inventou a vacina para a poliomielite, na Polônia, que era a cidade, o estado natal dele, na cidade natal, expulsavam ele, chamando ele de feiticeiro. E ele tinha a vacina para curar a paralisia. E as pessoas, então, assim, não sabiam o que estava acontecendo. E, por ignorância, expulsaram aquele homem. Jesus sofreu muitas exclusões por conta disso. Porque as pessoas a falta de conhecimento é realmente algo impressionante. A ignorância leva as pessoas a perder as maiores bênçãos. Quando Jesus expulsou aquele demônio, ou aqueles demônios, aquela legião, aquele homem gadareno, e os demônios foram para os porcos, e os porcos caíram na água e morreram, as pessoas daquela cidade enxotaram Jesus. Ah, se eles soubessem quem é que estava ali para abençoá-los, e que aquela perda dos porcos nada representaria diante do que eles receberiam. Por isso um professor quis mostrar o que era a falta de conhecimento. E em dado momento, ele falou para a sala de aula, que era composta de adultos, dizendo o seguinte: eu estive estudando a vida de Jesus e descobri que Jesus era um mestre peripatético. Houve uma consternação geral na sala de aula. O vozerio aumentou, as pessoas começaram a discutir. O professor ficou assim assustado, olhando. Um homem se levantou e disse, foi na frente do professor, levantou o dedo do professor: o senhor meça as suas palavras. O senhor não vai falar de Jesus desse jeito, o senhor não vai vulgarizar o nome de Jesus. Eu falei: calma, o que está acontecendo? Calma, um momentinho, deixa eu explicar para vocês. Quando eu disse a vocês que Jesus era um mestre peripatético, eu não quis ofender a pessoa de Jesus, que eu também sou um adorador. Eu quis dizer que peripatético é uma pessoa que ensina caminhando. Só isso. Jesus era um mestre peripatético. Tanto que ele saiu da região de Tiro e Sidom e andou quase 64 quilômetros, até chegar na região de Decápolis, e ensinar as pessoas e curar as pessoas. Então, ele era um mestre peripatético. Aí houve um suspiro geral, as pessoas pediram desculpa pela falta de conhecimento. A pergunta é de número 5, diz assim: que pessoa foi levada a Jesus na região de Decápolis para que Jesus o curasse? Lucas capítulo 7, 31, diz o seguinte: e Jesus, tornando a sair dos termos da região de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, através assim da região de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram que ele impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando o homem à parte, de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos, cuspindo, colocou saliva na língua do homem, e levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E logo Jesus ordenou que a ninguém dissessem o que ele havia feito, mas quanto mais lhos proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: quem é este homem que tudo faz tão bem? Faz os surdos ouvir e os mudos falar. E dessa forma se admiravam dos milagres de Jesus. Então a pergunta é: que pessoa foi trazida a Jesus para que ele o curasse? Resposta: um homem surdo e gago, que Jesus tirou do meio da multidão para um lugar isolado, e ali colocou os dedos nos ouvidos do homem, saliva na língua do homem, e fez com que o homem ficasse curado. Ali estava uma pessoa com uma deficiência que o excluía da sociedade. Ser surdo e ser gago era realmente uma dupla deficiência. E esse homem, ele não convivia bem na sociedade, porque ele não se comunicava. Por isso, porque ele dependia de aprender. Se a pessoa não ouve, não consegue falar, porque é ouvindo que nós imitamos os sons. É assim que as crianças aprendem a falar, eles começam a imitar os nossos sons e as palavras começam a sair. Então aquele homem foi levado a Jesus, porque no conceito das pessoas ele tinha uma vida inútil. Era uma pessoa que não tinha nenhuma função na sociedade. E ali estava alguém que poderia resolver o problema. Perceba que as pessoas acreditavam em Jesus. Mas de onde vem essa crença? Se naquela região expulsaram Jesus quando os porcos morreram. É que aquele homem teve a sua vida transformada com a expulsão da legião de demônios. Saiu testemunhando e falando de Jesus. Agora, quando Jesus retornou, ele foi então bem recebido e realizou muitos milagres ali. Aí trouxeram esse homem surdo e gago
e ele o curou. Perceba que a informação mudou a visão das pessoas. Jesus Cristo foi mandado embora daquela região. Agora ele era bem recebido e realizou ali muitos milagres. Quando ele foi realizar o milagre, ele suspirou. Esse suspiro é porque as pessoas não estavam ouvindo suas palavras. Os mestres de Israel tinham os ouvidos tampados. Eles não ouviam a voz de Jesus como Messias. Eles tinham a língua presa, porque eles não testemunhavam de que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Quando Jesus curou aquele homem, as primeiras palavras que aquele homem ouviu foram as palavras de Jesus. E o que aquele homem disse para Jesus, só Jesus ouviu. Jesus não queria que aquele homem ouvisse a voz da multidão. Ele queria que aquele homem ouvisse somente a sua voz. Imagine a multidão lá, e Jesus então retirando-se com um homem gago para uma distância considerável, realizando o milagre até estranho para os dias de hoje, né? Colocar os dedos nos ouvidos, colocar a saliva dele na língua do homem e suspirar, pedindo que Deus curasse aquele homem. Foi algo assim impressionante. Nesse milagre, Jesus recomendou que as pessoas não contassem a ninguém. Mas é impossível receber uma bênção grandiosa e não testemunhar. O homem que foi liberto da legião de demônios, ele não conseguiu ficar calado. Ele foi testemunhar. Ele queria seguir Jesus. Jesus disse, não, fica aqui e fale do que Deus fez por você. E ele assim o fez. E aquelas 10 cidades ouviram falar de Jesus, o homem que o curou e que devolveu-lhe a vida. Que lição preciosa recebemos com a cura desse homem surdo e gago que testemunhou do milagre recebido. Quando Deus faz um milagre em nossa vida, não podemos guardar para nós, temos que contar para outras pessoas. Ellen White, no livro Desejar das Nações, página 340, ela diz o seguinte, se nós estivermos a seguir a Jesus passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva a contar acerca da maneira como ele tem nos conduzido. Podemos dar um testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. E esse testemunho que nosso Senhor pede de nós e por falta do qual o mundo está a perecer. Tem gente que não conhece o poder de Jesus ainda. E Jesus já nos abençoou. Ele transformou nossa vida. Ele nos abençoa no dia a dia. Ele nos dá segurança, paz espiritual, esperança da ressurreição. E nós não testemunhamos disso para ninguém. É um defeito, temos que corrigir. A lição de hoje nos ensina isso. Conte para os outros o que Jesus fez em tua vida. Deus abençoe a todos. Amém.